Então, bom dia, boa tarde, uma feliz semana a todos. Nós falamos sobre a saúde da mente e do corpo e saúde é gosto, já falamos sobre depressão, sobre a nossa obrigação, né, em relação à reforma de saúde. E hoje vamos falar um tema muito interessante, que é saúde blindada. Conosco está nosso querido irmão, missionário, Frederico Camini, da ASMIN. Seja bem-vindo, Fred. Alexandre, bom dia para todos nossos queridos irmãos. E é sempre um prazer estarmos juntos aqui para falarmos da palavra de Deus e desse... E hoje vamos falar sobre imunidade blindada. Já pararam para pensar que antigamente nós tínhamos uma vida longa e uma morte curta? A gente vê isso na palavra de Deus através de Jacó. A Bíblia fala assim que quando ele terminou de dar a bênção para cada um dos seus filhos, ele esticou os pés e morreu. E hoje nós vemos que as pessoas estão tendo uma vida curta e uma morte longa. Raras são as pessoas que acima de 60, 70 anos, elas não tomam muito remédio e sentem muitas dores. Alguém disse assim que... Isso é normal, né? Alguém disse assim que depois que a gente passa de 60 anos, 70, não é como vai, assim aonde dói, porque como as pessoas estão doentes. E o plano e o propósito de Deus para a gente sempre foi que nós tivéssemos vida, e vida em quê? E vida em abundância. Então, quando nós aprendemos a praticar as 8 leis da natureza, nós vamos colher o quê? Nós vamos colher saúde e nós vamos colher longevidade. E hoje, nessa manhã, eu quero falar sobre como a gente preparar o nosso terreno biológico para a gente não ficar doente. Porque a cada dia que passa, antigamente nós tínhamos o médico da família. Então, qualquer doença que tinha, você chamava o médico da família e o médico dava lá um remédio e a pessoa já ficava bem. Hoje, a gente tem o médico dos pés, a gente tem o médico das mãos, do ouvido, do nariz, da orelha. E nunca as pessoas estiveram tão doentes. E às vezes você vai no hospital, o médico fala assim, você fala, doutor, o que eu tenho aqui? Ele fala assim, isso aqui é uma doença autoimune. Isso aqui é uma doença que a gente não sabe como que surgiu. E a gente sabe que a doença tem as causas. E o que é saúde? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde é bem-estar físico, mental, espiritual e emocional. Então, quando essas 4 áreas elas estão alinhadas, aí sim nós temos uma boa saúde. E eu quero falar hoje, nessa manhã, sobre como a gente ter um terreno biológico propício para a gente ter uma boa saúde. E eu quero falar sobre desparasitação, a importância que é de nós limparmos o nosso terreno biológico. E quais são os sintomas que você precisa fazer uma limpeza, uma desparasitação no seu organismo? Primeiro, cansaço constante. Quais são os sintomas do cansaço constante? Aquela pessoa que às vezes ela vai dormir e ela acorda mais doente, mais cansada do que antes dela dormir. Então, isso pode estar relacionado com a ascaris lombrigode, com a tênia, também aquela fraqueza muscular, também com a ascaris e com a tênia. Dores de cabeça. Então, tem pessoas que têm que andar sempre com a novalgina ou com Doril, porque sentem muita dor de cabeça, está relacionado com a giardia, com a tênia, náusea, enjoos, dores abdominais. Tem pessoas que quando vão comer, elas sentem assim, aquele inchaço abdominal, muitos gases, prisão de ventre, às vezes a prisão de ventre é alterada com a diarreia, alergias na pele, queda de cabelo. O que eu atendo de pessoas com queda de cabelo, aí entra unhas fracas, irritação nos olhos, infecções respiratórias, dores nas articulações, insônia, o sono agitado, bruxismo, irritabilidade, ansiedade, depressão, desejo por doces. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô com uma fome. Aí fala, mas tem comida aqui. Não, mas eu tô com uma fome de pizza, eu tô com uma fome de alguma coisa doce. Isso então pode estar relacionada com a questão de parasitas, dificuldade de concentração,
tontura, deficiência nutricionais, alterações no apetite, imunidade baixa. Tem gente que entra ano e sai ano, toda vez que é época de inverno, assim, a pessoa fica gripada. Então, pode estar relacionada com a questão da giardia e do Ascaris lombrigodes também. E tem pessoas que falam assim, estou sentindo que tem alguma coisa mexendo no meu corpo. Pode ser também Ascaris lombrigodes e o quê? E também oxiúros. Então, antigamente, as pessoas iam, principalmente quem morava na roça, numa região mais distante, assim, sempre de ano em ano. Eu lembro que as nossas avós, elas davam para a gente um remédio para matar o verme. E hoje a gente mal fala sobre remédio para matar verme. E eu trabalho com a biorressonância. E dá para saber exatamente qual tipo de verme que a pessoa tem. E uma pessoa normal, ela tem em média de 30 a 40 tipos de vermes. E não é ela tomando, às vezes ela vai na farmácia, me dá uma Anita, me dá uma albendazol, ou uma metronidazol. Isso não vai resolver o problema. Por quê? Porque quando a gente vai fazer uma desparasitação verdadeira, nós precisamos de quê? Quando está matando os vermes, a gente precisa de utilizar alguma coisa para limpar a sujeira daqueles vermes e precisamos também limpar o intestino, o fígado e também o cérebro. Por quê? Porque à medida que os vermes eles vão morrendo, eles vão liberando algumas substâncias tóxicas. E aí a pessoa às vezes pode ter dor de cabeça, às vezes a pessoa pode ter uma esteatose hepática, que é o quê? Que é uma gordura no fígado. E ela pode ter vários efeitos colaterais. Então, por isso que é muito importante a gente fazer pelo menos 2 a 3 limpezas, uma desparasitação por ano. E como é que a gente pode fazer essa desparasitação? Então, a gente dá muitas dicas para as pessoas. Primeiro, é muito importante a gente utilizar a semente do mamão. Então, a semente do mamão, ela tem muitas propriedades interessantes, que é muito interessante. Depois, se os irmãos quiserem, a gente pode passar um PDF exatamente como fazer para a gente fazer essa desintoxicação. Inclusive, a gente está com um grupo de saúde e no próximo mês a gente vai estar ensinando as pessoas a como fazer uma verdadeira desparasitação, porque a desparasitação é muito importante, principalmente para quem tem doenças autoimunes. Então, doenças autoimunes é muito importante a gente fazer uma doença autoimune, porque, principalmente, quando a pessoa tem câncer. Gente, não tem como a pessoa tratar o câncer sem antes ela fazer uma desparasitação, porque por trás de cada câncer tem um tipo de verme. E também as doenças autoimunes, especialmente a diabetes. Então, a diabetes, a gente tem um verme chamado Faciola bruschi. E esse verme, o que ele faz? Ele vai comendo o pâncreas e faz com que a pessoa não fabrique mais insulina. Aí a pessoa tem que tomar glifage, tem que tomar metformina, e isso não vai resolver. E é por isso que cada dia mais as pessoas estão tomando remédio, e a dosagem só aumenta e as pessoas só pioram. Quando a pessoa passa de 50, de 60 anos, aí ela vai ao médico, o médico fala assim, sua pressão está um pouquinho alta. Aí o que o médico faz? Eu vou te passar aqui um remedinho para sua pressão. Aí ele passa losartana, passa Capotem, passa LA2, passa clorana. Só que as pessoas não param para pensar. Por que que a pessoa tem a pressão alta? A pessoa tem a pressão alta por quê? Porque o sangue dela está um sangue muito grosso. E qual que é a solução para isso? Primeiro, tomar água. A maior parte das pessoas não tomam água o suficiente. Eu costumo dizer que as pessoas têm pelo menos 45 sintomas relacionados com a doença pela falta de água. E a gente tem que tomar pelo menos, geralmente são 30 ml para cada quilo, mas uma pessoa saudável, ela tem que tomar em média de 2 a 3 litros de água todos os dias. E a maior parte das pessoas não tomam água o suficiente. E o que acontece quando você não toma água o suficiente? O seu corpo, ele sequestra a água do seu cérebro e também do seu intestino. Por isso que tantas pessoas hoje em dia, elas estão com problemas de memória. A pessoa fala assim, gente, onde que eu coloquei a chave? Aonde foi que ela tranca a casa, depois de meia hora ela fala, mas será que eu fechei a porta? Ela vai lá e fecha a porta. Depois de meia hora de novo ela fala, mas será que eu fechei a porta? Ou então ela vai abrir o guarda-roupa, ela vai abrir a geladeira,
que eu vim pegar aqui? No meio do caminho, às vezes ela esquece, porque tá faltando remédio, não, tá faltando o quê? Tá faltando ela tomar água. E as pessoas não tomam água o suficiente. Então, acordou pela manhã, eu sempre falo, ó, toma aí 2 copos de água, especialmente se espremer o limão na água, se colocar um pouquinho de pimenta caiena, ou se colocar um pouquinho de açafrão. E falando sobre a pimenta caiena está relacionada também para a gente fazer uma boa desparasitação. A pimenta caiena, ela é uma das coisas mais extraordinárias que existe na natureza. E é a única pimenta que não faz mal para as pessoas. É um santo remédio. Para vocês terem uma ideia, a pimenta caiena, ela interrompe um ataque cardíaco em 30 segundos. Então, 2 coisas que eu falo que as pessoas não deveriam deixar de ter em casa. A primeira é a pimenta caiena. Por quê? Porque a cada 30 segundos, uma pessoa tem um infarto no Brasil. Então, se utilizar a pimenta caiena, a pessoa dificilmente ela vai morrer. Por quê? Porque vai promover uma dilatação nas artérias. As artérias vão dilatar, vai dar para o sangue da pessoa correr e vai dar para ela chegar no hospital sem problemas nenhum. Então, a pimenta caiena, ela também é um termogênico de mão cheia. A pimenta caiena, vamos supor, a pessoa já teve um infarto, ela recupera aquele músculo cardíaco que foi prejudicado por um infarto. Sem contar que quem utiliza remédio para pressão, se utilizar a pimenta caiena, não vai precisar usar mais o remédio de pressão. Por quê? Porque a pimenta caiena vai fazer com que o seu sangue fique um sangue mais ralo. Ela age como se fosse um AS, que as pessoas tomam e tem os efeitos colaterais. E a pimenta caiena não tem efeitos colaterais. E eu trato meus pacientes com pimenta caiena, principalmente o pessoal que tomou as vacinas do Covid. Vocês não fazem ideia, gente, do que essa vacina, que é a proteína spike, ela tem feito em grande parte da vida das pessoas. Então, eu tenho adolescentes que eu trato que estão com trombose, com 15, 16 anos, já desenvolvendo uma trombose. E o que a pimenta caiena faz? A pimenta caiena dissolve os coágulos sanguíneos. Então, aquelas pessoas que estão com aterosclerose, que a artéria começa a endurecer devido a muita gordura que a pessoa usa. Por isso que a gente sempre fala, ó, corre de gordura vegetal hidrogenada, corre de margarina. A pessoa fala assim, mas eu não utilizo margarina. Mas o pão da padaria que você come tem margarina. O pão de queijo que você utiliza, o biscoito, aquele biscoito creme cracker, aquele biscoito ali não tem nada de nutriente. Tem só o quê? Gordura vegetal hidrogenada que vai emplastificar suas artérias, que vai emplastificar o seu coração. E isso vai trazer várias doenças para as pessoas. Não é comum, não era comum antigamente a gente ver um adolescente desenvolvendo infarto. Hoje você vê adolescentes aí, jovens de 15, 16 anos, já desenvolvendo infarto. Por quê? Porque o músculo cardíaco está emplastificado pela gordura vegetal hidrogenada. Aí o que a pimenta caiena faz? A pimenta caiena pega e tira aquela gordura das nossas artérias. Então é uma benção, pode procurar aí na cidade de vocês, e eu recomendo diariamente que as pessoas façam uso da pimenta caiena, que é a gordura que nosso organismo vai agradecer. E falando sobre a questão da água, a importância de nós utilizarmos a água, a gente sempre pede às pessoas para utilizarem uma água de qualidade. Por quê? Infelizmente, essa água que nós utilizamos, ela é rica em flúor e cloro. E tem excesso de flúor e excesso de cloro. O que isso pode causar nas pessoas? Primeiro, o excesso de flúor e cloro na saúde está relacionado com danos à tireoide. Eu sempre falo que quem não teve problema de tireoide, um dia vai ter. Por quê? Porque a nossa alimentação é uma alimentação com baixo teor de iodo. Então, nós utilizamos pouquíssimos iodo na nossa alimentação. E o que acontece? E quais são os alimentos que roubam esse iodo, esse pouco iodo que nós temos? Nós temos aí o flúor, que tem na água, que tem na pasta de dente, que tem em alguns medicamentos. Nós temos o bromo, que tem no quê? Que tem na farinha de trigo. Então, todas as vezes que você utiliza trigo, o trigo ele é rico em bromato de potássio. E o bromato de potássio vai roubar o iodo da nossa tireoide. Sem contar que está relacionado também com autismo, que está relacionado com problema de TDAH. Então, nunca se teve tantas pessoas autistas como hoje em dia. Está relacionado com o quê? Com a questão do trigo, do glúten. A gente sempre fala que as pessoas do glúten.
principalmente aquelas pessoas que comem a carne do glúten. Então, quando a gente vai, às vezes, em alguma igreja que serve, às vezes, o glúten, gente, poucas coisas no mundo são tão deletérias quanto o glúten. O glúten, eu lembro que antigamente a gente não tinha muito dinheiro para comprar cola. O que a gente fazia? A gente pegava farinha de trigo, misturava água, fazia aquele grude e fazia papagaio, plastificava em caderno, livros. Então, o glúten, aquela carne mesmo do glúten, é um dos alimentos mais terríveis que tem para a saúde. Então, quem quer, eu falo com meus pacientes assim, ó, 30 dias sem farinha de trigo. Vocês têm que ver aquelas pessoas que não conseguiam andar, que utilizavam bengalas, que tinham aquele tanto de dores. Gente, 30 dias eu falo assim, ó, tira leite e tira farinha de trigo. A pessoa volta transformada. Então, eu falo com vocês, ó, querem viver, corram de farinha de trigo, especialmente o glúten. Quando minha mãe, antigamente, quando ela não tinha essa luz, e ela fazia, aí misturava lá farinha e água, e aí limpava, ficava aquela goma, aquela bucha assim, e aquela bucha você cozinhava, que não tem nada de nutriente, e o glúten está relacionado com doenças autoimunes. Então, toma muito cuidado com a questão do glúten, porque o glúten é extremamente deletério para quem quer ter uma boa saúde. E aí, o que acontece com o excesso de flúor e o cloro na água? Danos à tireoide. O que vai fazer? Vai reduzir a produção do T3 e do T4, está relacionado com hipotiroidismo. O que vai acontecer? O flúor ele vai ocupar os receptores de iodo do nosso organismo e vai prejudicar o que? A saúde hormonal. Por isso que tem tantas mulheres com problemas de menopausa. Por quê? Porque os receptores hormonais estão cheios de quê? Estão cheios de cloro e de flúor. Isso aí vai fazer com que o iodo não participe do nosso corpo. Entra também o quê? O flúor, o excesso de flúor, ele fragiliza os ossos, causando o quê? Osteoporose, osteopenia, que o osso parece o quê? Parece agora aquela pedra ponte, fica cheio de buracos. Por isso que as pessoas, às vezes, elas caem, elas quebram o fêmur, e elas têm vários tipos de problemas. Tem também o dente, manchas e fragilidade no esmalte dos dentes relacionado com flúor, problemas neurológicos. Então, a pessoa que utiliza o excesso de flúor está relacionada à redução do QI, especialmente em crianças. Essa vai ser a primeira geração que os pais são mais inteligentes que os filhos. Nunca se viu na história pessoas que os pais foram menos inteligentes do que os filhos. Os filhos geralmente são mais inteligentes, mas essa é a primeira geração que os filhos são mais inteligentes que os pais. Outra coisa, neurotoxicidade. O cloro e o flúor, eles podem danificar as células nervosas, contribuindo para quê? Para depressão e para ansiedade. Nunca tivemos tantas pessoas com depressão e com ansiedade como hoje em dia. A igreja mesmo fez aquela campanha, né, da ansiedade, da depressão, que deu aquele livrinho. As pessoas, você falava assim, vou te dar um livrinho. As pessoas falavam assim, não, me dá 2, me dá 3, para me levar para o meu filho, para me levar para o meu patrão, para me levar para o meu colega de trabalho, da faculdade. Por quê? Porque as pessoas estão relacionadas, as pessoas estão com muita depressão e ansiedade, e o flúor pode estar relacionado com isso também. Outra coisa, aumento do risco de câncer. De cada 3 brasileiros, até 2030, de cada 3, um vai desenvolver algum tipo de câncer. Então, por quê? Por causa do flúor, por causa do cloro, por causa dos radicais livres que estão relacionados com a nossa alimentação. Infelizmente, estresse oxidativo. Estresse oxidativo, quando as células ficam muito nervosas, elas começam a envelhecer. Isso acelera o quê? O envelhecimento celular. Problemas renais. Todas as vezes que você utiliza o flúor e o cloro em excesso, aquilo ali vai sobrecarregar os seus rins. E vai fazer o quê? Vai fazer com que a pessoa tenha problemas renais. Então, quem tem pressão alta, já é o princípio de ter o quê? Já é o princípio de ter alguma doença, já é alguma doença renal. Os rins já começam a ficarem sobrecarregados. Eu sempre falo que você é da idade dos seus rins. Então, faça aí um exame para saber, um exame de creatinina, para saber o funcionamento dos seus rins. Porque, às vezes, a pessoa pode estar a um passo de desenvolver, ter que fazer hemodiálise, e às vezes a pessoa não sabe. Então, eu conheço muitos pacientes que fazem hemodiálise hoje, por quê? Por causa de utilizarem muito anti-inflamatório, de não utilizarem água, ou de utilizarem uma água que não é boa para a saúde.
Aí entra também a baixa imunidade. Quando você utiliza o flúor e o cloro que tem na água, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a sua microbiota intestinal seja prejudicada. E qual que é o principal órgão, que é o órgão da saúde? É o intestino. É por causa do intestino que você tem uma boa saúde ou que você fica doente. Então imagina, as nossas células intestinais, ela é igual a nossa mão. A nossa mão está aqui, os dedinhos estão juntinhos assim. Quando a pessoa tem uma permeabilidade intestinal, quando ela tem algum problema intestinal, a mãozinha abre assim. Aí o que acontece? Os dedinhos ficam separados. E aí todas as vezes que você utiliza algum alimento que tem uma proteína de difícil de digestão, que é o caso do trigo, da farinha de trigo e também do leite, tem gente que fala assim, eu começo a tomar leite, eu já sinto gás, eu não dou bem com a lactose. Gente, a lactose é só um dos 40 ingredientes que tem de alergênicos no leite. Então, o leite ele tem mais de 40 substâncias que não são boas para a nossa saúde. Então, quem quer viver bastante, corre desse leite de vaca, por causa do antibiótico. Então, 80% de todos os antibióticos que são fabricados no Brasil vão para a fazenda. E aí vai o quê? É hormônio. É hormônio no leite, é hormônio na carne, é hormônio nos ovos. E é por isso que tem tantas pessoas doentes como hoje em dia. O que a serva do Senhor ela fala? Qual que é a dieta que Deus escolheu para o homem? Frutas, verduras e cereais constituem a dieta dada pelo nosso Criador. Então, produtos de origem animal, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, infelizmente, estão contaminados e estão trazendo muitas doenças para as pessoas. Fred, eu não concordo com isso, então faz a experiência. Por que a gente fala muito do trigo? Porque o trigo, ele foi geneticamente modificado. A pessoa fala assim, mas antigamente eu comia, não tinha problema. Mas hoje, como o trigo ele foi geneticamente modificado 200 vezes, então a quantidade de glúten que tem naquela farinha de trigo é uma quantidade que o nosso corpo ele não consegue assimilar. Aí o que vai fazer? Ele vai danificando o nosso organismo. Então, hoje é o tempo da gente utilizar novos alimentos para a gente ter uma saúde melhor. Fred, mas eu quero continuar comendo o meu pão, eu quero continuar utilizando o meu leite, não tem problema, mas as doenças, infelizmente, elas vão aparecer. Os distúrbios hormonais também, quando a gente utiliza o flúor e o cloro, aquilo ali vai fazer com que, vai alterar o nosso equilíbrio hormonal, problemas de pele, queda de cabelo, problemas respiratórios, a inalação do cloro, que está na água, que está nas piscinas, também causa asma, causa bronquite, deficiência de cálcio, alterações gastrointestinais, irritação da mucosa intestinal, levando gastrite, colite. A quantidade de pessoas que estão desenvolvendo gastrite, colite, cada dia aumenta cada vez mais. Anemia. Gente, de cada 10 pacientes que eu atendo, 7 têm problemas de anemia. Por quê? Porque está relacionado com o intestino. Fadiga crônica. Quando a pessoa tem uma fadiga crônica, aquilo vai fazer o quê? Impacto sobre a tireoide e metabolismo celular. Então, não é normal as pessoas dormirem e acordarem cansadas. Quando a gente acorda, a gente tem que acordar como? Em paz, tem que acordar alegre, tem que acordar feliz, cheio de energia. Mas é isso que a gente vê hoje? Não. Por quê? Por causa do excesso de flúor e por causa do excesso de toxinas que tem na nossa alimentação. Então, problemas reprodutivos também. O excesso de cloro e o excesso de flúor que tem na água pode causar o quê? Pode alterar a fertilidade feminina e a masculina. Tanto de mulheres que eu atendo, Fred, eu quero engravidar, que estão tendo abortos espontâneos, é incrível. Então, quando eu vou tratar, eu trabalho com a medicina integrativa. Então, quando a pessoa fala assim, eu quero ter um filho, aí a gente vai e trata tanto a mulher quanto o homem. A gente fica 1 ano tratando a mulher, tratando o homem para quê? Para o bebê nascer saudável, para a gente minimizar a chance da criança ter autismo, ter TDAH e de uma série de problemas só através do quê? Só através da alimentação. E agora eu quero dar uma dica toda especial para vocês utilizarem um mineral chamado zeólita. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar da zeólita, mas podem procurar na internet sobre os benefícios da zeólita para a nossa saúde. Gente, a zeólita, ela mata vermes, ela mata fungo, ela mata vírus. O que a zeólita faz? A zeólita, ela faz o quê?
A zeólita é uma lavra. Quando o vulcão ele entra em erupção, o que que acontece? O vulcão entrou em erupção, aquela lava do vulcão, ela entra em contato com a água. E aí vira uma pedra. O que que a indústria faz? A indústria pega aquela pedra, moe e a gente toma. E não é barato, vocês encontram aí no Mercado Livre, em várias lojas. Se quiser, eu posso passar o link depois para você. Gente, é extraordinário. O que que essa pedra ela faz no nosso corpo? Ela quebra os metais pesados. Então, chumbo, mercúrio. O que que o mercúrio está relacionado? Mercúrio está relacionado com depressão. Não tem como a gente tratar a depressão de um paciente se a gente não tirar o mercúrio do corpo dele. Então, mercúrio está relacionado com Alzheimer, o alumínio com Alzheimer também, com cádmio. Então, o que que a zeólita faz? A zeólita é essa pedra. Quando você utiliza essa pedra, ela vai puxando todas as toxinas do seu corpo. Neutraliza os radicais livres, diminuindo aí o estresse oxidativo, o pH corporal. Então, as pessoas estão com pH, que é um potencial hidrogeniônico muito alto. Então, o sangue da pessoa está um sangue muito ácido. O que que a zeólita faz? A zeólita, ela vai equilibrando esse pH da pessoa. Um pH equilibrado significa que você dificilmente vai ter pressão alta, vai ter dores no seu corpo, vai ter a sua glicemia equilibrada e uma série de doenças também que vão melhorar. Outra coisa é proteger o seu fígado. Então, não tem como a gente tratar do fígado da pessoa, a saúde da pessoa, sem a gente tratar o fígado dela. O que que a zeólita faz? A zeólita vai agora aliviar essa carga de toxina sobre o fígado da pessoa, vai dar um fígado limpinho. Eu trato quem tem esteatose hepática, grau 1, grau 2, quem tem cirrose, só com relação a essa zeólita. Outra coisa, os rins também vai limpar, vai eliminar os resíduos dos rins. Vai fortalecer a imunidade, por quê? Porque ela vai tirar aquele lixo tóxico. E como que a gente faz para a gente ter esse lixo tóxico no nosso corpo? Quando a gente quando a gente come alimentos cozidos, quando a gente come alimentos com agrotóxico, quando a gente fica nervoso, quando a gente fica ansioso, quando a gente toma água de uma qualidade duvidosa. Então, a zeólita, ela fortalece a nossa imunidade. Outra coisa que ela faz, ela vai diminuir as inflamações crônicas. Então, quem tem artrite, reumatite, artrose, tudo que termina em it quer dizer inflamação. E a zeólita vai limpando o nosso corpo. O que que ela faz também? Ela melhora a microbiota intestinal, vai favorecer as bactérias boas. E quem quer melhorar as bactérias boas do intestino, uma dica muito interessante, quando você pega o coco, aquele coco verde, e aí você não tem aquela polpa do coco, aquela polpa branquinha do coco, gente, aquilo é riquíssimo em bactérias boas para o intestino. Meu café da manhã, geralmente, é água de coco. Eu pego a água de coco, corto, pego aquela parte branca do coco e bato no liquidificador e tomo. Gente, é uma bebida extraordinária, saudável, e aquilo ali vai melhorar a questão do seu intestino. Onde encontrar zeólita, o Edivaldo está perguntando. Ô, Edivaldo, depois eu posso passar o link para vocês, que vocês podem comprar no Mercado Livre. Tem um link aí, é baratinho. Acho que é 60 e poucos reais. E limpa o organismo de uma forma extraordinária. Também elimina microtoxinas como a cândida. Quem tem inflamação crônica, quem tem doenças autoimunes, tem a cândida. Gente, cândida albicans. Tem mais de 200 tipos de cândida. Eu tive uma cândida no intestino. Estou falando isso para vocês porque eu já sofri muito com isso. Então, tem a cândida albicans. Ela fica no seu intestino. E a zeólita mata essa cândida albicans. O que ela faz também? Oxigenação celular, reduz os sintomas da fadiga crônica, protege o DNA contra danos oxidativos, apoia a função cerebral. Então, você quer ter um cérebro mais novo, quer prevenir Alzheimer, quer prevenir aí Parkinson, pode utilizar a zeólita também. Reduz alergias e reação às estaminas. Então, quem tem muitas alergias alimentares aí, e as pessoas têm muita alergia ao trigo, ao milho, à soja e ao leite. Então, se você começa a utilizar a zeólita, fazer uma limpeza no seu organismo, você começa agora a limpar e a reduzir essas reações histamínicas, melhor absorção de minerais essenciais. Então, tem gente que está intoxicado. Não adianta ficar tomando cápsula, porque as cápsulas, elas vão ajudar só para as pessoas que têm um bom trânsito intestinal. Então, quem tirou vesícula, principalmente quem tirou vesícula, muito cuidado com quem tirou vesícula, porque
Quem tirou vesícula tem dificuldade de absorver nutrientes. Então, tem que tomar vitaminas a vida inteira, tem que tomar oxibila a vida inteira. Então, eu percebo que meus pacientes que já tiraram vesícula, o médico não orienta que a pessoa que tem que tomar que tira a vesícula, ela tem que tomar sempre vitamina B12, tem que tomar vitamina D e uma série de vitaminas e não podem utilizar vitaminas em cápsulas. Por quê? Porque a absorção não vai ter absorção. Tem que ser injeção, tem que ser intramuscular ou tem que ser sublingual. Então fica aí a dica para vocês. E também a zeólita, ela vai contribuir para o equilíbrio hormonal. Vai diminuir a carga dos disruptores endócrinos. Então quem toma Ipuran, toma aí vários remédios, utilizar a zeólita vai limpar essa carga da tireoide da pessoa, a pessoa vai ter uma saúde muito interessante. E também vai prevenir as mutações celulares, criando agora um terreno menos favorável ao câncer. Então, gravem, gente, câncer tem a ver com parasitas. E câncer tem a ver com o quê? Problemas intestinais. Se você limpar o seu intestino, se você tirar os metais tóxicos do seu corpo, dificilmente você vai desenvolver o câncer. E não tem como tratar o câncer se não tratar o fígado, se não tratar... E o câncer também está ligado com as emoções. Saúde é bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Então, as emoções têm o quê? Tem um gatilho. Então, quem tem dificuldade de perdoar, quem tem dificuldade de esquecer, às vezes, alguma coisa que passou, essas pessoas, se não tomarem cuidado, elas começam agora a criar um ambiente favorável para a questão do câncer, para as dores também. Uma vez eu fui dar uma palestra numa igreja em Belo Horizonte, e aí quando eu finalizei a palestra, veio uma senhora falando assim, por favor, me ajuda, me ajuda. Eu já fui nos melhores especialistas e eu não consegui curar as dores que eu tenho na coluna. Aí eu pedi a Deus, falei assim, Senhor, me dê sabedoria, como é que eu vou ajudar essa senhora aqui? Aí o Espírito Santo falou assim, fala com ela sobre o perdão. Aí eu falei com ela assim, você quer que eu te ajude? Ela falou, quero. Eu falei assim, me fala como é que tá o seu relacionamento. Ela começou a chorar. Ela falou assim, ó, meu marido foi infiel e eu não consigo mais perdoar. Isso aconteceu há 8 anos atrás, eu não consegui perdoar, não consegui esquecer isso até hoje. Aí eu falei com ela assim, quanto tempo que você sente essa dor? Ela falou assim, tem 8 anos. Aí eu agora fiz ela enxergar que a falta de perdão está relacionado com a questão das dores também. E aí, gente, 3 meses depois, ela fez um tratamento, ela conseguiu agora perdoar o marido, conseguiu viver bem, e as dores desapareceram. Só através do quê? Só através da questão do perdão. Então, por isso que a gente sempre fala com a pessoa, como é que está a sua saúde emocional? Como é que está a sua saúde mental? Porque as 4 áreas, elas andam juntos. Então, para a gente finalizar, o que nós precisamos? Primeiro, nós precisamos, mais do que nunca, tratar o nosso intestino. Como que a gente trata o nosso intestino? Nós precisamos eliminar os alimentos que inflamam o intestino, que é o caso do glúten, especialmente a farinha de trigo, leite, soja e milho. Então, esses 4 alimentos, quando a pessoa tem um intestino impermeável, a gente já fala o intestino permeável, ela vai ter dificuldades com isso. Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa limpar, ela precisa, pelo menos durante 30 dias, evitar esses alimentos. Outra coisa, fazer uma limpeza através do intestino, através da zeólita. Alguém falou sobre o carvão vegetal ajuda, mas o carvão vegetal ele não pode ser usado por muito tempo, por quê? Porque o carvão vegetal, ele vai roubar também as vitaminas e os minerais. Então, o carvão ele não deve ser usado todos os dias. Outra coisa, o chá do coentro. Então, tem muita gente que tem, dos lugares que tem coentro. Então, coentro ajuda muito também. Então, a pessoa pode fazer pega um maço de coentro aí, lava bem lavadinho, e bate com 1 litro de água, vai tomando durante pelo menos 10 dias. O coentro, ele tira todos os metais pesados do corpo também, que é muito, muito interessante fazer. Outra coisa, se a pessoa tiver uma argila de qualidade, ela misturar aquela argila na água, e ela pode tomar aquela água de argila também, que vai ajudar muito, muito a questão do organismo. Outra coisa que ela vai fazer também, que vai ajudar bastante, é o açafrão. O açafrão ajuda muito também na questão da saúde.
O psyllium também. O que é o psyllium? O psyllium, ele é uma fibra. Aquela fibra também, ela sequestra as toxinas do organismo, que é muito, muito importante também. Utilizar água de qualidade. Então, a gente sempre fala, ó, há uma água sem flúor, uma água sem cloro, que vai ser muito interessante para vocês. E eu vou fazer o seguinte, eu vou elaborar aqui um quadro. O que vocês vão fazer? O que vocês precisam fazer para, em 30 dias, ter um intestino renovado, ter um intestino aí sem vermes? Eu tenho certeza que a saúde de vocês vai agradecer. Certo? Nosso tempo aqui já terminou, mas aí eu preparo para vocês essa aula e eu vou disponibilizar para a irmã Alexandra. E irmã Alexandra agora vai passar para cada um de vocês. E a mensagem final, gente, que eu quero deixar para cada um de vocês vamos cuidar da nossa saúde, porque a gente só dá valor à nossa saúde quando a gente perde. Eu estava vendo quanto que vale o ser humano. Se a gente fosse tirar todos os órgãos transplantáveis, o ser humano, ele valeria 45 milhões de dólares. Você já pensou? 45 milhões de dólares. Então, a gente tem um patrimônio valiosíssimo no nosso corpo. E o que a gente tem feito com esse patrimônio valioso que a gente tem? E digo mais, se a gente não cuidar do nosso corpo, se a gente não observar aquelas 8 leis naturais que nós temos, que é a questão do sono, que é a questão da água, que é a questão do descanso, da alimentação saudável, do sol e do restante, se a gente imagina que você tem um amigo. Então tem aquele amigo lá, aquele amigo fala assim, Fran, você podia me emprestar o carro? Aí você fala assim com aquele amigo, tá bom, não, você é meu amigo, eu te empresto meu carro. Aí ele vai e durante 30 dias utiliza aquele carro, coloca combustível adulterado naquele carro, não lava aquele carro, deixa aquele carro todo sujo, não cuida do carro, às vezes a lataria daquele carro, ele esbarra em outro carro, ele faz um tanto de coisa com aquele carro, não lava o estofado do carro, deixa sujeira no carro, deixa comida no carro. E aí quando você vai devolver aquele carro, você devolve aquele carro todo sujo, com o tanque vazio, o carro todo arranhado. A pessoa que vai receber o carro, você acha que ela vai te emprestar o carro de novo? Jamais, ela não vai te emprestar porque você não cuidou. Então Deus, ele deu esse corpo que a gente tem para saber se a gente pode receber um corpo glorificado, um novo corpo que ele tem preparado para cada um de nós. Então, se eu não cuido do meu corpo, se eu não cuido do meu peso, se eu não cuido nas horas certas para dormir, se eu não cuido do que entra no meu corpo, será que Deus, ele vai dar um corpo transformado para a gente? Se a gente não teve agora cuidado com aquele corpo que ele deu para a gente, certamente ele vai pensar 2 vezes. Então, nós recebemos esse corpo como uma prova do cuidado de Deus para saber se nós vamos cuidar daquele corpo para receber um corpo glorificado. Então, o pensamento que eu quero que vocês saiam daqui, hoje, nessa manhã, é o seguinte: se hoje eu for chamada para prestar contas do meu corpo para Deus, a irmã Alexandra leu, quer comais, quer beber, fazer qualquer coisa para glorificar Deus. Será que através do seu corpo você tem glorificado a Deus? Quando as pessoas olham para você, elas veem saúde ou elas veem doença? Fred, as pessoas estão vendo saúde, maravilha, então vamos manter. Fred, quando as pessoas olham para o meu corpo, as pessoas não veem saúde, as pessoas veem doença. Então hoje é o tempo de você parar, de você refletir e falar assim, eu quero mudar. A partir de hoje eu vou mudar. E se você fizer como Daniel, né? Daniel assentou-se no seu coração firmemente, não se contaminar. Se você falar assim, ó, Senhor, eu vou sentar no meu coração que eu vou cuidar do meu corpo. Eu vou agora colocar somente coisas boas no meu corpo. Deus, ele vai te dar saúde. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser para a honra e para a glória de Deus. E é isso que eu quero para cada um dos irmãos aqui nessa manhã. Amém. 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 Louvado seja Deus. Irmão, eu Amém. queria realmente fazer essa desparasitação. Me atrapalhei toda aqui para falar. Eu queria Não, desparasitação. Eu queria como colocar a relação da semente de mamão, do açafrão e da pimenta caiena, pelo menos, por favor, no grupo. Sim. Não, eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou preparar aqui, pelo menos 30 dias, e eu vou disponibilizar hoje para a irmã Alexandra, e a irmã Alexandra vai passar para vocês.
A gente vai falar quais são os melhores sucos, os melhores alimentos, e aí a gente vai passar direitinho para vocês, e hoje, mais tarde, eu passo para a irmã Alexandra. Oh, glória a Deus. Ok. Ah, que bom. Eu cometi uma gafe, não apresentei direitinho o Frederico, né? O Frederico Camini, ele é acadêmico em nutrição, tá? Ele é terapeuta naturista, naturopata, também ele é master, é assim? Master Health. Em saúde integrativa prática. Ele também é chefe de cozinha, vegana, vegetariana, funcional. Por favor, desliga o microfone aí que estão ligados. E ele também escreveu um livro chamado Cozinhando com Fred. E Fred, tem PDF esse livro? Temos sim. Manda para mim, quem quiser, imunidade blindada, a irmã Maria Eunice até comentou aí no chat que ela ganhou do Fred. Fred, eu quero um também. Pode deixar que nós vamos dar um jeitinho, Alexandre. Vamos arrumar um jeitinho de providenciar. Fred, olha, entrega para o Eliezer. Eu ganhei, foi um sorteio que ele fez e eu ganhei. Olha aí, que legal. Desde já, eu já estou te convidando para te participar conosco sobre essa chefe de cozinha vegana, vegetariana e funcional. Dá umas receitas aí para gente saudáveis. Manda essas receitas para a irmã Alessandra mandar para nós. Não, pode deixar que eu vou mandar, sim. Então, o Fred vai mandar em PDF para mim e eu vou compartilhar com vocês, e vocês imprimem em caderno. Combinado. Certo, Então, certo. maravilhosa, né? Maravilhoso. Nós precisávamos dessas orientações aí. Eu já vi que eu estou com verme. O Fred falou, eu estou com verme. Misericórdia. Verme, depois do almoço, dá umas 2, 3 horas, me dá aquela vontade de açúcar. Ai, eu quero comer um doce. Misericórdia, olha. Não esqueça das eólicas, irmão Fred. Pode mandar. Não, pode deixar que eu vou mandar, sim. Eu vou mandar para os irmãos. Maravilha. Então, que Deus continue te Eu abençoando. quero fazer uma pergunta para o doutor. Continue te ajudando, né, te iluminando. Uma Amém, Florinda, Alexandra.